Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal do YouTube da Círculo. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer do time de artesãos. Na videoaula de hoje eu vou ensinar o passo a passo de um lindo vestido de crochê tecido com fio Encanto. O nível de dificuldade é básico, ou seja, para você que está iniciando com a técnica do crochê, já consegue aí tecer essa peça. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa receita. Para fazer a peça, você vai precisar de 6 novelos do fio Encanto na cor 5745, agulha para crochê número 3,5 mm, tesoura, fita métrica e 2 ponteiras, que são opcionais. A peça tecida é tamanho M, mas é facilmente adaptada para diferentes medidas. Siga as orientações da videoaula. Antes de dar início à peça, é necessário que, com o auxílio de uma fita métrica, você meça o contorno da linha da axila, um pouquinho acima do busto, conforme a imagem demonstrada aqui no canto direito da tela. Com base nessa medida é que nós vamos dar início à produção da peça. Então nós vamos tecer um cordão, sendo 2 pontos altos para cada carreira, e a quantidade de carreiras deve ser número par para que o ponto fantasia restante dê certo. Para esta videoaula, eu vou ensinar a confecção do vestido a partir das medidas do meu corpo, que é tamanho M, mas você pode facilmente adaptá-lo para diferentes tamanhos, seguindo as dicas aqui do vídeo. Bom, então eu já tirei a medida da linha da axila e eu tenho o total de 90 centímetros. Agora eu vou tecer o cordão para iniciar a peça. Para começar, eu vou fazer o nozinho inicial do crochê, que não conta como corrente. A partir dele, eu vou tecer 4 correntinhas, vou dar a laçada e vou inserir na primeira corrente e vou tecer um ponto alto. Então, vejam que a primeira carreira contém 2 pontos altos. Agora, eu teço 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada, insiro pegando dentro desse intervalo e faço aqui um ponto alto. Nós temos a segunda carreira com 2 pontos altos. Teço 3 correntinhas, viro o trabalho, insiro dentro desse espaço e faço a terceira carreira com 2 pontos altos. Então, nós vamos tecer o número de carreiras até atingir a medida aproximada que nós tiramos anteriormente. E o número de carreiras deve ser número par, ou seja, divisível por 2. A quantidade de carreiras não vai interferir no trabalho restante, ou seja, você vai fazer com base na sua medida, respeitando a regrinha de ser número par. E para cada carreira, eu vou sempre respeitar a quantidade de 2 pontos altos. Finalizado o cordão, vejam só que para 90 centímetros, que é a minha medida, eu teci o total de 56 carreiras, sendo número par. Agora nós vamos fazer a junção da última carreira com a primeira. Então eu trago a primeira carreira, insiro a agulha pegando na correntinha e faço ponto baixíssimo. Feito isso, nós vamos tecer a primeira carreira, sendo o pontinho V. Então, eu vou inserir a agulha pegando dentro desse intervalo entre um ponto alto e o outro, vou puxar, vou fazer ponto baixíssimo e vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Teço mais 3 correntinhas de separação, dou a laçada para dentro desse mesmo intervalo, faço aí um pontinho alto. Teço uma corrente de separação, pulo um intervalo de base, no intervalo seguinte, insiro e repito pontinho V. Então, um ponto alto, 3 correntinhas e mais um pontinho alto. Faço uma corrente de separação, pulo o intervalo de base e no próximo intervalo repito pontinho V. Um ponto alto, 3 correntes, dou a laçada e mais um pontinho alto dentro desse intervalo. Nós vamos tecer a primeira carreira dessa forma, distribuindo pontinhos V com intervalo de 3 correntinhas e entre um pontinho V e o outro eu vou tecer uma correntinha. Para finalizar a primeira carreira, eu vou tecer então uma correntinha, vou pular uma carreira de base, vou inserir na terceira correntinha,
que eu fiz lá no início para começar o primeiro pontinho V e vou fazer ponto baixíssimo. Agora eu vou distribuir para cada pontinho V o total de 7 pontos altos. Então, para iniciar, eu vou inserir a agulha dentro do ponto V, vou puxar, vou fazer ponto baixíssimo, vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e para completar 7 pontos, vou tecer mais 6 pontinhos. Então, aqui eu já tenho 3 pontos, vou fazer o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto dentro do mesmo intervalo, ou seja, do mesmo espaço do pontinho V. Agora, sem correntinha de separação, já dou a laçada e para o espaço do próximo pontinho V, vou tecer 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito 7 pontos altos, novamente dou a laçada, insiro dentro desse espaço do pontinho V e teço novamente 7 pontos altos. Eu vou tecer dessa forma até completar toda a extensão da carreira, distribuindo 7 pontos altos para dentro do espaço do pontinho V. Para finalizar a carreira, eu insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, nós vamos repetir a carreira anterior de pontinho V. Então, nós vamos alternar pontinho V e 7 pontinhos altos, pontinho V e 7 pontinhos altos. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no pontinho número 4. Pronto. Ao chegar no pontinho número 4, eu vou tecer o pontinho V. Então, eu faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, 3 correntinhas de separação, dou a laçada, insiro pegando dentro do mesmo pontinho e faço aqui ponto alto. Feito aqui o pontinho V, eu vou fazer uma correntinha, vou dar a laçada, vou inserir no pontinho número 4 e vou repetir o pontinho V. Então, um ponto alto, 3 correntinhas e mais um pontinho alto pegando dentro do mesmo ponto de base e faço aqui um pontinho alto. Novamente uma correntinha, dou a laçada, insiro no quarto pontinho da carreira anterior, faço um ponto alto, 3 correntes e mais um pontinho alto, fechando o pontinho V. Então, nós vamos tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para encerrar, vejam só que aqui eu já fiz uma correntinha. Agora, eu vou inserir na terceira correntinha que eu fiz para iniciar o primeiro pontinho V da carreira. Faço ponto baixíssimo e vou repetir 7 pontinhos altos para dentro desse espaço. Então, eu vou inserir a agulha, vou puxar, vou fazer ponto baixíssimo e vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto e mais 6 pontinhos altos, completando o total de 7 pontos altos para dentro de cada espaço do pontinho V. Então, aqui eu tenho 6 pontinhos com mais um, 7. Feito 7 pontinhos altos, sem correntinha, dou a laçada e vou para o próximo intervalo do pontinho leque a seguir e repito 7 pontos altos. Bom, eu vou alternar pontinho V e 7 pontinhos altos até atingir a altura do quadril. Ao chegar na linha do quadril, é necessário que nós façamos aí aumentos para compensar a medida que geralmente é um pouco maior se comparada ao do busto. Então, aqui eu já teci o número de carreiras necessárias, pegando da linha da axila até atingir a altura do quadril. E agora eu vou tecer os aumentos. E é importante você saber que para a minha medida, vejam só que 33 centímetros já é o suficiente, que resultam em 20 carreiras, alternando pontinho V e 7 pontinhos, pontinho V e 7 pontinhos. Agora vamos para a dica de aumentos, que é opcional e isso pode variar de medida para medida. Para aumentar a medida do quadril com relação à medida da linha da axila é muito simples. Nas carreiras anteriores eu teci 7 pontos altos, então para as próximas carreiras da linha do quadril para baixo eu vou aumentar a quantidade de pontos altos
passando para 9 pontos altos. Então, vejam só que aqui eu já fiz o aumento. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E ao tecer o pontinho V para a carreira seguinte, eu vou inserir no ponto número 5, ao invés do ponto número 4, como eu fiz anteriormente, e para a separação aqui das 3 correntinhas, eu vou substituir por 4 correntinhas. Então, eu vou aumentar a quantidade de pontos, sendo para os pontinhos altos, eu acrescento mais 2 pontos, mudando de 7 para 9 pontos altos, e aqui para o pontinho V, eu vou fazer da mesma forma, mas ao invés de eu tecer 3 correntinhas, eu vou tecer 4 correntinhas. E você pode fazer aumentos gradativos, mas aqui vai ficar uma dica. Você tem que sempre acrescentar 2 pontinhos com relação aos 7 pontos altos. Então, vejam, eu tinha aqui 7 pontos altos, fiz o aumento para 9. Caso eu queira um pouquinho mais solto, faço o aumento para 11. Então, eu vou sempre acrescentando de 2 em 2 pontinhos. E para dentro desse espaço, eu acrescento apenas uma correntinha. Então, se antes eu tinha 3 para 7 pontos altos, agora eu vou ter 4 correntinhas. Bom, e aqui eu finalizei o comprimento do vestido, sendo a última carreira 9 pontinhos altos para cada intervalo do pontinho V. Para concluir esta etapa, eu vou inserir a agulha pegando na terceira correntinha, vou puxar, vou fazer ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho que está preso ao novelo e finalizo com arremate. Prontinho! Agora vamos para a parte do cordão em que nós vamos amarrar no pescoço. Antes de dar início ao cordão que vamos amarrar no pescoço, vejam só que aqui eu tenho todo o corpo do vestido, resultando em aproximadamente 70 centímetros de comprimento. Bom, ele está dobrado para que ele caiba aqui na bancada e observe que nós temos, contando apenas as carreiras de 7 pontos altos, o total de 7 carreiras. Ao chegar na linha do quadril, eu fiz os aumentos, então eu teci mais 9 carreiras de 9 pontos, resultando o total de 70 centímetros de comprimento. Para o cordão que nós vamos trançar no vestido e amarrar no pescoço, nós vamos tecer com fiozinho duplo, ou seja, 2 cabinhos do fio encanto. Para começar, eu faço aqui um nozinho inicial do crochê que não conta como corrente. A partir dele, eu vou tecer o total de 190 centímetros de correntinha, então não há necessidade de contar, é só tecer as correntinhas e medir com auxílio de uma fita métrica. Finalizados os 190 centímetros de corrente, agora eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Feito isso, agora nós vamos trançar esse cordão no vestido. Para trançar o cordão no vestido é muito simples, vejam só que aqui eu tenho a carreira de base para a construção do ponto fantasia, sendo 2 pontinhos altos. Então, eu passo a agulha e puxo o cordão, entrelaçando o cordão por entre esses pontos. Vejam só, passei ali, então agora eu passo a agulha por debaixo da próxima carreira e puxo. Eu vou trançando dessa forma, de modo simples, até concluir toda a passagem da extensão do cordão. E vamos para o acabamento do cordão, que é opcional. Vejam só que aqui eu apliquei um terminal ou uma ponteira e um tassel feito com as sobras do fio encanto. O passo a passo desse tassel você encontra facilmente aqui no canal do YouTube da Círculo. Bom, então, como é que eu vou aplicar essa ponteira no cordão e o tassel? Lembrando que esse acabamento é opcional, você pode finalizar apenas dando um nozinho aqui no término do cordão ou no início do cordão. Primeiro, eu vou passar com auxílio da agulha o terminal para dentro do cordão, dessa forma. E agora eu vou amarrar com estes 2 fiozinhos aqui do cordão o tassel. Para isso, eu vou utilizar uma agulha de espessura mais fina para que eu consiga passar a agulha por debaixo do nozinho do tassel. Puxo um dos fiozinhos dessa forma, faço aqui 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2.
Feito 2 nozinhos bem firmes, agora eu vou passar esses 2 fiozinhos por dentro desse espaço, puxando aqui e depois eu vou arrematar esses 2 fios. Por isso que eu estou utilizando uma agulha de espessura menor, para que você tenha ideia, essa aqui é a número 2. Então, eu passo a agulha por debaixo desses fios aqui e puxo esses 2 fiozinhos para dentro do tassel, dessa forma. Pronto, feito isso, agora eu venho com a tesoura e aparo os fiozinhos que estão maiores. Bom, para finalizar então, trago o terminal para próximo do tassel e faço aqui um nozinho prontinho. E aqui nós temos então o cordão finalizado. E aqui nós temos a peça finalizada. Esse vestido é simplesmente maravilhoso, não é mesmo? Deixe aqui nos comentários o que achou. E assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um grande beijo e até a próxima!